Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 2. Nós já tivemos 3 mensagens nessa carta aos Gálatas. A primeira tratando da apresentação da carta, onde Paulo ele fala um pouquinho a respeito do seu apostolado, ele também fala um pouco a respeito do evangelho que ele pregava. Nós já tratamos do momento em que Paulo já muda diretamente para o assunto da carta, sem ação de graças, sem fazer nenhuma oração em favor daqueles irmãos da Galácia, dizendo que eles estavam abraçando uma outra verdade, abandonando a Deus para ouvir homens que pervertem o evangelho, que devem ser tratados como anátemas. E nós iniciamos semana passada uma exposição a respeito do momento em que Paulo ele explica, na semana passada não, na outra semana, a respeito do momento em que Paulo explica um pouco mais sobre o seu apostolado, e aí ele fala bastante da origem desse ministério apostólico. Hoje ele vai mostrar como que esse ministério apostólico, ele não como se originou, mas como ele foi reconhecido e consolidado até mesmo diante da igreja de Jerusalém. Então, vamos fazer a leitura do texto que está em Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Gálatas 2, do 1 ao 10, a palavra do Senhor diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Oremos. Amado Deus, te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti por em mais uma oportunidade termos diante dos nossos olhos Tua santa palavra. Fala a Tua igreja, Senhor, usando a minha vida de modo que da minha boca não saia uma só palavra que não tenha sido fruto da Tua iluminação, Senhor. Do mesmo modo, ilumina mentes e corações dos nossos irmãos, a fim de que haja compreensão das Tuas verdades e prática daquilo que o Senhor deseja. Esta é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem de hoje é Autoridade Apostólica, o reconhecimento de uma vocação divina. E para iniciar a exposição deste texto, que na verdade ele dá continuidade à defesa de Paulo ao seu apostolado, introduzida no primeiro capítulo, já lá nos 2 primeiros versículos, e retomada depois com maior riqueza de detalhes, a partir do versículo 10 do capítulo 1, certamente nós devemos usar como ponto de partida 2 verdades básicas. Primeira verdade, onde a pregação verdadeira e consistente do evangelho, sempre haverá oposições. Portanto, assim como Paulo plantou aquelas comunidades da Galácia sob a pregação do glorioso evangelho de Cristo, segundo a mesma confissão dos apóstolos originais, chegou um tempo em que aquelas comunidades elas foram invadidas por homens de má intenção, homens que queriam perverter a fé dos irmãos daquela região. E segunda verdade, todo cristão é chamado a prestar contas da sua vida. Se por um lado, Paulo prova por A mais B,
que o ministério dele não dependia de ninguém, tendo a sua origem totalmente em Deus, tendo ficado isso bem claro desde o momento da sua conversão. Por outro lado, Paulo também tinha consciência de que, apesar da origem divina do recebimento do evangelho que ele pregava, e apesar da origem divina também do chamado dele, ele tinha necessidade de mostrar com toda clareza a todos os irmãos que realmente ele era um apóstolo e que realmente o evangelho que ele pregava consistia exatamente na mesma mensagem que o grupo dos 12 pregava a partir de Jerusalém. Portanto, quando Paulo começa a sua carta lá no capítulo 1, ele inicia apresentando a origem do seu ministério apostólico, que é o próprio Deus, na pessoa do Pai e do Filho, assim como apresentando o conteúdo do evangelho por ele pregado, que consiste no fato de que Jesus se entregou como sacrifício para nos salvar dos pecados, para nos tirar do domínio do mundo, segundo a vontade do Pai e para a glória do Pai. E logo em seguida, ele já se demonstra bastante irritado, bastante incomodado com o fato de que alguns irmãos estavam na realidade abandonando a Deus para abraçarem uma outra verdade, sendo que Paulo claramente declara que não há outra verdade, não existe outro evangelho, e a pessoa que se dispõe, que se propõe a pregar outra verdade, segundo Paulo, é uma pessoa que é digna de ser tratada por Deus como maldita. Como nós vimos anteriormente, a grande pedra no sapato que Paulo tinha que combater na redação desta carta, especificamente era a infiltração de um grupo de pessoas que até dizia que eles criam em Jesus. Eles falavam, não, a gente crê em Jesus, mas não é só Jesus. Eles tinham também o objetivo de fazer os irmãos gentios se voltarem para as práticas cerimoniais da lei do judaísmo. Eram aqueles conhecidos como os judaizantes. E é lógico que todo antídoto, que o único antídoto, contra qualquer infiltração de falsos mestres em qualquer igreja, é um só, é a exposição fiel do evangelho. Só que, como esses judaizantes tentavam pregar um outro evangelho, denegrindo assim o ministério de Paulo, então, antes de Paulo entrar numa exposição verdadeira, profunda, mais sólida da natureza do evangelho, ele se viu numa necessidade muito grande de mostrar que a mensagem pregada por ele era uma mensagem tão legítima quanto a dos 12, porque também foi recebida, assim como os 12, do próprio Senhor Jesus, só que de forma tardia. Paulo precisava, portanto, defender o seu apostolado, o seu ministério, para que dessa forma, aqueles irmãos que estavam lá na Galácia, eles conseguissem enxergar que realmente eles estavam pecando quando eles se sujeitavam a pessoas que tentavam lhe introduzir costumes que nunca Jesus ensinou. Foi aí que na última mensagem, nós vimos que Paulo apresentou a origem de tudo, ou seja, como ele era antes do Evangelho, como ele foi milagrosamente chamado para viver o Evangelho e pregá-lo aos gentios, como por 3 anos ele aprendeu esse evangelho do próprio Senhor Jesus, não de outros apóstolos, sem interferência dos apóstolos de Jerusalém, uma vez que ele só conviveu 15 dias com os apóstolos de Jerusalém, aliás, só com Pedro, e apenas conheceu Tiago, irmão de Jesus, respeitado como apóstolo, mas também um tardio. Por fim, encerrando o capítulo 1, Paulo demonstra até mesmo que as igrejas da Judéia não o conheciam pessoalmente, mas glorificavam a Deus pela sua pregação e pela obra que ele vinha trazendo ali nas comunidades gentílicas de fé. Agora, depois de provar a legitimidade do seu apostolado, apontando para a origem do seu chamado, Paulo considera que é necessário explicar que, depois de muito tempo que ele já era conhecido como apóstolo para os gentios, por causa desses mesmos judaizantes que tentavam perverter os gálatas, ele foi a Jerusalém novamente. E nessa segunda viagem, o que aconteceu? Ele foi e buscou o reconhecimento dos apóstolos. Só que com um detalhe, para deixar bem claro que não foi o reconhecimento dos outros apóstolos que fez de Paulo um apóstolo, ele vai apontar um fato muito importante. O reconhecimento dos apóstolos não era o motivo principal da sua viagem, mas obedecer uma revelação
de Deus. É isso que nós vemos no versículo 1 e no comecinho do versículo 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Consideremos os detalhes desses versículos. Primeiro detalhe, Paulo leva um tempo considerável para viajar a Jerusalém pela segunda vez. No versículo 18 do capítulo 1, nós temos a revelação de que a primeira viagem de Paulo a Jerusalém se deu somente após 3 anos da sua conversão. E não foi uma viagem em busca de aprovação, não foi uma viagem em busca de conhecimento, foi uma viagem simples, uma viagem de visita de um irmão de uma igreja importante para outro irmão de outra igreja importante. Então Paulo ficou apenas 15 dias em Jerusalém nessa primeira viagem, somente para visitar Pedro, e de quebra ele também conheceu Tiago, irmão de Jesus. Agora, aqui no capítulo 2, o que acontece é que Paulo declara que depois de 14 anos, ele foi novamente a Jerusalém. E aqui se diverge um pouco a respeito do que sejam, ou de quando sejam esses 14 anos. E eu entendo que 14 anos nós devemos compreender como sendo depois da sua conversão e não da sua última viagem a Jerusalém. O texto indica que seria aqui 14 anos depois da conversão de Paulo. Então, em toda viagem missionária, a gente sabe que são apenas... Em toda a sua vida missionária, a gente sabe que são apenas 4 viagens de Paulo a Jerusalém. Portanto, depois que Paulo se converteu, até o momento que ele escreveu a carta aos Gálatas, ele só tinha ido a Jerusalém 2 vezes. Uma, 3 anos após a sua conversão, e outra, 14 anos após a sua conversão. E a terceira, que seria do concílio de Jerusalém, relatada em Atos 15, somente uns 2 anos depois. Segundo detalhe, Paulo leva 2 companheiros notáveis nessa viagem. O primeiro companheiro de Paulo, Barnabé. E sobre Barnabé, nós sabemos que assim como Paulo, ele também era membro da igreja de Antioquia na Síria. Nós sabemos que ele também era judeu, e nós sabemos que também na mesma ocasião, em Atos 13, ele fora separado por Deus, segundo a comissão da sua igreja local, para plantar aquelas igrejas ali da Galácia. Portanto, Paulo levou um companheiro judeu que tinha a mesma missão que ele, pregar o evangelho aos gentios. E o objetivo disso foi deixar claro a qualquer opositor, não aos apóstolos, mas a qualquer opositor, que esse empreendimento que ele tocava não era simplesmente uma invenção da cabeça dele ou um desejo do seu próprio coração, mas um movimento do próprio Deus. E o segundo companheiro que Paulo cita é justamente Tito. E Tito, como sabemos, era grego. E segundo a sequência do texto, nós sabemos que este Tito grego não era circuncidado segundo o costume dos judeus, justamente porque ele não era judeu e não precisava ser circuncidado. Portanto, Paulo levou um companheiro notavelmente crente em Cristo, um homem que tinha frutos de uma verdadeira conversão, mas sem ter se submetido à circuncisão. Ou seja, Paulo queria deixar bem claro aos seus opositores que o grande primeiro sinal necessário para que seja provado que uma pessoa é salva por Jesus não é qualquer sinal na carne, mas é a fé. É a fé verdadeira e inabalável de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E Tito, apesar de não ter a marca exterior que os judaizantes queriam exigir que os cristãos gentios viessem a ter, ele tinha em sua vida marcas de uma verdadeira fé. Terceiro detalhe, Paulo foi em obediência a Deus, ele foi em obediência a uma revelação. E aqui nós não temos muitos detalhes a respeito de qual revelação seria essa. Alguns estudiosos vão dizer que a revelação a qual Paulo obedeceu nesse momento foi a de ter sido arrebatado ao terceiro céu, citada em 1 Coríntios 12, que trouxe como consequência a ele o conhecido espinho na carne. E outros estudiosos vão dizer que teria sido a revelação trazida pelo profeta Ágabo, em Atos 1, do 27 a 30, aonde Barnabé e Saulo teriam sido separados pela igreja de Antioquia para enviar uma ajuda financeira a Jerusalém, que seria alvo em breve de um período de fome, que os próprios livros de história provam como registrado, como fato no império do imperador
Cláudio. Qual delas é a correta? Não dá para a gente saber ao certo. Mas como Paulo fala de ter ido em obediência a uma revelação, e como aquela revelação lá de 1 aos Coríntios, ela trata de umas coisas indizíveis, segundo Paulo, coisas que até adoeceram Paulo por não serem coisas que se pode falar. Particularmente, eu creio que a mais provável seja que Paulo tenha ido a Jerusalém com o objetivo de levar ajuda financeira aos irmãos de lá. Acredito que seja essa a revelação de Paulo, de que viria a fome e ele deveria ajudar os irmãos de Jerusalém. Portanto, independente de qual seja a revelação que Paulo obedeceu, o que nós temos que ter em mente é que o principal objetivo da viagem de Paulo não era se afirmar como apóstolo perante os 12, mas obedecer a Deus, oferecendo ajuda a irmãos que estariam passando por um momento de dificuldade. Acontece que, como um bom cristão, como um bom evangelista e apóstolo, Paulo era uma pessoa intencional. E intencionalmente, apesar de esse não ser o objetivo da viagem, ele aproveita a ida dele a Jerusalém para um segundo propósito: mostrar às lideranças mais atuantes que o conteúdo do evangelho que ele pregava era exatamente o mesmo conteúdo da mensagem pregada pelos 12 em Jerusalém. E é isso que nós vemos na segunda parte do verso 2. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Consideremos os detalhes desse versículo. Primeiro detalhe: Paulo apresentou o conteúdo da mensagem pregada por ele, que teve como fruto o surgimento de muitas igrejas. Ele fez uma apresentação. Ao mesmo tempo que Paulo foi a Jerusalém em obediência a uma revelação de Deus, fazendo que o objetivo da sua viagem fosse obedecer em si, Paulo aproveitou aquele tempo para conversar com os irmãos de Jerusalém sobre a mensagem pregada. Ou seja, apesar de Paulo ter a convicção do seu chamado, apesar de Paulo saber que quem mostrou para ele como ele deveria pregar o evangelho foi o próprio Senhor Jesus, apesar de Paulo ser alguém totalmente consciente do propósito de Deus para a sua vida, Paulo também tinha algo que todo crente verdadeiro e todo bom pregador do evangelho deve ter, que é temor a Deus. Como um pregador fiel do evangelho, e como havia muitos questionamentos no meio do caminho, Paulo tinha receio de que por vez ou outra ele pudesse talvez estar correndo à parte da carreira que os irmãos de Jerusalém corriam, talvez pregando uma mensagem que pudesse em algum momento soar como contraditória. Não quer dizer que Paulo tinha insegurança quanto à mensagem que ele pregava. Quer dizer que Paulo tinha consciência de que, como ele era um homem de carne e osso, mesmo sendo um apóstolo, ele era alguém que podia errar. E quanto mais em concordância a nossa pregação do evangelho estiver com tudo que até então foi pensado na história da igreja, mais fiel é a nossa mensagem. E assim Paulo estava pensando. Portanto, o que Paulo faz aqui é uma pequena prestação de contas. Quando ele leva consigo Barnabé, um judeu de conversão anterior e comissionado pela igreja de Antioquia junto com ele, e Tito, um grego crente em Cristo, mas não circuncidado segundo o costume dos judeus, o que Paulo faz é decidir apresentar aos irmãos de Jerusalém uma mensagem, a mensagem que ele pregava, da qual ele era totalmente convicto quanto à fidelidade. Que mensagem é essa? O homem é salvo somente pela graça, e o meio pelo qual essa salvação é manifesta, pelo qual essa graça é manifesta ao homem, é a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Só que notemos uma coisa: Paulo faz essa prestação de contas a qualquer pessoa? Não. Paulo não sai falando do seu evangelho a qualquer pessoa. Segundo detalhe que devemos notar aqui: Paulo apresentou a mensagem pregada por ele em particular a quem parecia poder ter mais influência na igreja. Se existiam opositores ao ministério de Paulo,
E a maior ação desses opositores era descaracterizar a mensagem que Paulo pregava, e até mesmo manchando as credenciais de Paulo como um apóstolo verdadeiro. Então, se Paulo apresentasse o seu evangelho a todas as pessoas que se reuniam ali em Jerusalém, ele corria um sério risco de inflamar esses opositores a promoverem uma divisão ali naquela igreja. E como uma das maiores preocupações de Paulo, em todos os tempos, sempre foi tocante à unidade da igreja, sendo a igreja um corpo, uma família, Paulo então decide ir até aqueles que pareciam ter maior influência, para prestar contas daquilo que ele vinha fazendo entre os gentios. Porque uma vez que a pregação fiel do evangelho sempre tem opositores, se Paulo anunciasse em público a sua mensagem, isso poderia fazer com que os 14 anos que ele tinha vivido até então pregando o evangelho fossem jogados no lixo, todos eles, e ele não tivesse mais condições de fazê-lo como o Senhor Jesus propôs para ele. E esse é justamente o terceiro detalhe. Paulo não tinha mais tempo a perder. Paulo não queria mais perder tempo no seu ministério. Paulo já era conhecido como apóstolo. O ministério de Paulo já era conhecido nas comunidades gentílicas. Só que os irmãos da Judéia, sobretudo os irmãos de Jerusalém, embora ouvissem falar a respeito de Paulo e até glorificassem a Deus por isso, e até ouvissem falar bem ou mal às vezes, eles nunca tinham visto pessoalmente Paulo na ativa. Uma das carteiradas que os judaizantes davam entre os gentios para dizer que a mensagem de Paulo não era verdadeira e que Paulo não era o apóstolo, era que se a sede do evangelho verdadeiro era Jerusalém, então não podia existir mensagem fiel do evangelho apartada, separada do judaísmo. Isso parece alguma coisa que a gente conhece hoje? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eles queriam levar os gentios a pensar assim: nem todo judeu é um cristão, mas todo cristão tem que ser um judeu, tem que se tornar um judeu. Essa é a ideia dos judaizantes. Se Paulo chega a Jerusalém e não tem qualquer cuidado, e ele diz que na igreja ali, que a circuncisão não tem valor nenhum para o cristão gentio, podia ser que se levantasse um movimento até com certa violência contra qualquer expressão cristã que surgisse fora dos arraiais de Jerusalém. E isso certamente iria impedir que Paulo continuasse tendo a liberdade que ele tinha, de onde quer que ele fosse, ser recebido como um verdadeiro ministro de Deus, apesar das perseguições. Paulo é extremamente estratégico na sua visita, porque ele sabia dos riscos que a própria igreja de Cristo corria se ele não executasse cada uma das suas ações nessa visita, pensando em cada uma das consequências que poderiam gerar. Talvez nos deva levar a pensar sobre uma série de coisas quanto à nossa vida cristã. Primeira delas, não existe cristianismo carreira solo. Nós podemos ter o dom que tivermos, nós podemos ter as convicções que tivermos, nós podemos achar o que nós quisermos achar. As expressões de uma vida cristã, elas sempre, totalmente, devem ser vividas a partir de uma igreja local. Sempre, querido, repare, sempre uma expressão cristã legítima tem que estar ligada a alguma ação da igreja local. Repare, Paulo era apóstolo da parte do Pai e do Filho, mas ele obedeceu uma revelação dada por Deus, aonde? Na igreja. O próprio Senhor Jesus revelou que Paulo deveria pregar aos gentios, mas Paulo foi somente mediante o comissionamento da igreja lá de Antioquia. O evangelho de Paulo tinha sido recebido por revelação da parte do próprio Senhor Jesus, mas ele achou necessário apresentá-lo nos apóstolos mais influentes em Jerusalém, para que se cessasse qualquer burburinho quanto à legitimidade do seu ministério. Não existe cristianismo fora da igreja. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com aqueles pregadores ou cantores itinerantes. Os irmãos já ouviram falar? Pregadores ou cantores itinerantes. Um pregador ou cantor
ainda que seja itinerante, necessariamente ele deve ter uma vida ligada a uma igreja local. Não existe cristianismo carreira solo. Segunda coisa que devemos pensar: o verdadeiro crente precisa prestar conta das suas decisões. Queridos, nós podemos ser o mais santo dos homens, nós podemos ser até o mais notável dos pregadores, nós podemos ser o maior conhecedor das escrituras do nosso tempo. Mesmo assim, queridos, e principalmente se for assim, certamente existirá gente que vai se esforçar para nos fazer oposição. E pior, até mesmo para inventar muitas vezes mentiras, calúnias sobre a nossa pessoa. Prestação de contas é o quê? Ela é uma ferramenta importantíssima para que o cristão proteja a sua fé. Mas não só isso, proteja também a sua reputação. Porque se acontecer, por exemplo, de alguém acusar o Ney de alguma coisa, se eu como pastor conheço a vida dele, sei da forma como ele vive, ele vem e fala para mim das dúvidas dele, dos questionamentos dele, o que vai acontecer é que eu vou poder defender ele com muito mais qualidade. Apesar de que o simples fato de qualquer pessoa chegar sem a presença de pelo menos 2 ou 3 testemunhas já deve fazer a gente botar para correr, né? Mas apesar disso, prestação de contas é uma defesa. A igreja como um todo precisa saber das nossas lutas, das nossas vitórias, das nossas derrotas, porque a igreja é a família que sabe, que tem um discernimento, que nós devemos chorar com os que choram e rir com aqueles que se alegram. Se os irmãos repararem, até mesmo eu, queridos, como pastor, eu vivo prestando contas aos irmãos. Os irmãos sabem da minha vida, os irmãos sabem da minha rotina. E aquilo que é de foro mais íntimo do ministério, eu presto conta a outros pastores parceiros, que vão me ajudar no momento de dificuldade, que vão me orientar, que vão me discipular, que vão me ensinar. O verdadeiro crente, ele precisa prestar conta das suas decisões. E terceira das coisas que devemos pensar: o verdadeiro crente não presta contas a qualquer pessoa. Meus irmãos, o ideal é que todos nós tivéssemos liberdade total, até mesmo para confessar os nossos pecados uns aos outros. Mas infelizmente, nem todos estão preparados para ouvir aquilo que nós temos a dizer e acrescentar algo para nós se for necessário. Portanto, nós precisamos discernir os nossos sentimentos, nós precisamos identificar as nossas necessidades, e quando formos compartilhar com as pessoas da igreja, nós precisamos fazê-lo com quem nós sabemos que poderá ter condição de ajudar. Há casos que nós podemos confiar a todos os irmãos de qualquer igreja, há casos em que nós somente poderemos confiar nos irmãos da nossa igreja, há casos que nós vamos poder confiar somente aos irmãos mais maduros, e ainda há casos que nós somente vamos poder confiar ao nosso pastor. Precisamos entender que prestar contas é diferente de pedir bênção. Não é pedir bênção para o pastor ou para outra pessoa, mas é um ato de proteção, de cuidado, de autocuidado. E se é para nos proteger, não pode ser feito sem que tenhamos discernimento de a quem nós estamos prestando contas, para que não corramos em vão, como diz Paulo. O verdadeiro crente não presta contas a qualquer pessoa. Resumindo tudo isso, Paulo foi a Jerusalém em obediência a Deus. Mas Paulo aproveitou a sua visita para prestar contas do seu ministério aos colegas mais influentes de Jerusalém. E tudo isso tendo em mente que por causa dos seus opositores, que queriam fazer de tudo para tomar conta, para exercer influência nas igrejas plantadas, ele deveria fazê-lo somente a quem poderia realmente oferecer ajuda, caso fosse necessário. E as provas de que Paulo tinha sim opositores, e de que esses opositores queriam destruí-lo, mas não foram ouvidos nem mesmo pelos apóstolos de Jerusalém, estão nos versículos seguintes, versículos 3 a 5. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão.
E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Vamos tomar os detalhes desses 3 versículos. Primeiro detalhe: nem mesmo os mais influentes, os mais importantes, obrigaram Tito a se circuncidar. Paulo teve uma atitude ousada nessa segunda viagem a Jerusalém. Sabendo que ele aproveitaria da ocasião da visita de levar mantimentos a Jerusalém, para prestar contas das suas ações ministeriais, Paulo decide levar um crente verdadeiro que não era judeu, mas grego. E acontece que, ao contrário do que Paulo fizera em outra ocasião, que nós vemos em Atos 16, com Timóteo, com Tito, Paulo entende que ele não deveria submeter Tito à circuncisão. Timóteo ele submeteu à circuncisão, Tito ele não quis submeter à circuncisão. O que Paulo faz nessa viagem é usar a pessoa de Tito como uma espécie de teste. Em todas as comunidades gentias em que se plantava uma igreja cristã, logo se infiltravam judaizantes tentando obrigar irmãos a se submeterem à lei cerimonial dos judeus. E o primeiro ato que a lei cerimonial exige é justamente a circuncisão do estrangeiro, para que ele possa, digamos assim, pertencer ao povo da aliança. Vocês lembram no livro de Ruth que nós vimos a importância de Ruth se casar, sendo ela moabita, para fazer parte do povo da aliança? Como obviamente ela não poderia ser circuncidada, porque ela era uma mulher, para que ela viesse a ser contada como povo da aliança, então ela precisava entrar em aliança com um homem que era povo de Deus, que era circuncidado, um judeu verdadeiro. E essa aliança, no caso de Ruth, se daria por meio do casamento. De modo que, para que um homem verdadeiro, um homem, sexo masculino, se tornasse parte do povo de Deus, o primeiro passo era submetê-lo à circuncisão. Só que o entendimento de Paulo é que a partir da morte e ressurreição de Jesus, que cumpriu em sua vida cada uma das exigências cerimoniais da lei como um judeu, não seria mais necessário que ninguém as cumprisse, principalmente sendo um gentio. De modo que nós passamos a ser contados então como povo de Deus, não mais pela nacionalidade, porque Jesus veio para todos, muito menos pela nossa circuncisão, porque Jesus não veio para sarar o nosso exterior, mas sim no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador pela fé. E os judaizantes atuavam nas igrejas gentias dizendo que não, que esse era um evangelho de porta larga, que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho de porta larga, muito fácil, que era diferente do verdadeiro evangelho que os apóstolos de Jerusalém pregavam. E então Paulo, que era judeu legítimo, junto com Barnabé, judeu legítimo, leva Tito, que era grego e incircunciso, esperando para ver a reação dos principais apóstolos diante dele. E aconteceu que nem mesmo esses homens obrigaram Tito a se circuncidar. Mas os falsos cristãos, esses continuavam a querer submeter gentios a costumes que não tinham nada a ver com eles, se provando cada vez mais como falsos cristãos. E é isso que mostra o segundo detalhe aqui desses versículos. Segundo, os judaizantes continuaram exigindo a circuncisão de Tito, mas Paulo não se sujeitou a eles. E aqui talvez nós devamos nos perguntar: se Paulo circuncidou Timóteo na sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16, por que Paulo não circuncidou Tito? Qual que é a diferença? Será que Paulo aqui ainda era um pouco mais imaturo? Ou será que Paulo mudou de ideia a respeito da fé um pouco depois? E a resposta é não. Timóteo, ele era filho de uma mulher judia que tinha se convertido e era filho também de um pai grego. E ele morava ali mesmo naquela região da Galácia, e ele tem seu ministério estabelecido já bem depois dessa carta aos Gálatas e depois do concílio de Jerusalém de Atos 15. Então, os judaizantes, eles já não eram no tempo de Timóteo um problema mais tão intenso.
Mas nas próprias igrejas gentias, sempre existiu a presença de irmãos crentes verdadeiros que eram judeus. E talvez, dentre esses irmãos judeus, pudesse haver irmãos fracos. E aí, por causa dos fracos, Paulo fez a circuncisão de Timóteo. No caso de Tito é diferente. Não estava em questão irmãos fracos. O texto é bem claro. Os que estavam em questão eram agitadores, eram irmãos falsos. Ou seja, pessoas que não eram verdadeiramente crentes. Eram judeus que se fingiam de convertidos, mas que nunca foram convertidos. Portanto, quanto a Tito, tendo como escudo a própria aprovação dos apóstolos maiores de Jerusalém, Paulo age de forma mais inflexível. Paulo entende assim, se eu circuncidar Tito agora, o que eu estou fazendo é me tornar escravo de pessoas que sequer são crentes em Cristo. E se assim eu fizer, o que eu estou fazendo é anular a verdade que eu mesmo prego aos Gálatas, fazendo com que eles se desviem definitivamente do Evangelho. Paulo fala no capítulo 1, no verso 8, que se ele mesmo, ou outro apóstolo, ou até mesmo um anjo vindo do céu pregar um evangelho diferente do que foi pregado a eles, então ele mesmo, ou outro apóstolo ou anjo, deve ser tratado como maldito, como ímpio, como rejeitado de Deus. Se Paulo cede à pressão, e ele circuncida Tito naquele momento, mesmo que os outros apóstolos tivessem autorizado a não fazer, então o que Paulo estaria fazendo é se comportando como ímpio, traindo sua própria consciência e dando brecha para os judaizantes para dizerem assim: tá vendo como a gente tinha razão? Ele não tem palavra, ele mudou de ideia, como que ele vai manter um discurso? Como que ele vai dizer que ele é apóstolo, se ele fica por aí mudando de ideia o tempo inteiro? Os apóstolos mais influentes, a saber, Pedro, Tiago, que aqui não é mais Tiago, irmão do Senhor, mas é Tiago, filho de Alfeu, e João, eles não obrigaram Paulo a circuncidar a Tito. Algumas traduções dizem que eles não constrangeram Tito a se submeter à circuncisão. Ou seja, até mesmo os mais influentes estavam reconhecendo que a pregação de Paulo era legítima. Porque Paulo então cederia à pressão de pessoas que sequer são crentes. Isso seria jogar a liberdade que Cristo proporciona quando um homem se converte no lixo. Isso seria um retorno à antiga aliança. Aliança essa que foi encerrada mediante a pactuação da nova aliança no sangue de Cristo. Paulo, quanto à circuncisão de Tito, ele foi inflexível. O que nos deve levar a pensar sobre algo. Muitas vezes pessoas vêm até nós, falam coisas como: eu acho que Deus é assim, assado. Ou eu acho que vai para o céu aquele que é bonzinho, então eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, honesta. Ou eu acho que cada um tem a sua verdade, todos os caminhos levam a Deus. E essas pessoas às vezes falam para nós isso, e a gente fica quieto. Às vezes até concordamos para não entrar em discussão. E não pode ser assim. Não pode. O mundo diz que política, religião e futebol não se discutem, não é isso? Mentira. Mentira de Satanás. Bora discutir futebol, eu reconheço que não seja de utilidade nenhuma. Nós discutimos política sim. Discutimos política sim porque somos cidadãos de um reino perfeito, governado por um rei perfeito, e nós sabemos, temos discernimento do que é melhor para o povo em geral, que é um povo, que é um governo que se assemelha ao máximo de um governo celestial. E discutimos religião sim, não no sentido de provar que nós, crentes, somos os que temos a verdade absoluta, sempre estamos certos e todos os outros são errados, mas no sentido de mostrar que só existe um meio para a salvação, ou melhor, uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Meus irmãos, Buda morreu e continua morto. Maomé morreu e continua morto. Até mesmo Maria, apesar de ser santa e estar com Deus, morreu e continua morta. Mas Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não.
Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre, num corpo de glória, o que nós receberemos também de volta, na ocasião quando Ele voltar e buscar sua igreja. E esse Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, esse vem até mim, e de modo nenhum o lançarei fora. O Evangelho é a verdade absoluta, porque Cristo é a verdade absoluta. E Ele é o verdadeiro Deus Filho, que se fez carne e morreu no nosso lugar, ressuscitando e voltando para o Pai para nos fazer herdeiros da eternidade. E quanto a essa verdade, nós precisamos aprender a nos tornar inflexíveis. Amorosos sim, quando se tratar do irmão mais fraco, procurando ensinar a ele toda a verdade. Mas inflexíveis quando se tratar dos ímpios, daqueles que estão no domínio de Satanás. A verdade é que os apóstolos concordam com Paulo em tudo que ele falou, não fazendo qualquer exigência adicional quanto à mensagem que ele pregava até então para os gentios. E é isso que nós vamos ver no verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. E aqui nesse versículo talvez nós devamos tomar um pouco de cuidado, para não nos deixarmos levar pelo sentimento que Paulo carrega aqui ao escrever sua carta, para não cairmos numa interpretação errada. Aliás, essa é a grande beleza da doutrina da inspiração. O Espírito Santo inspira os autores humanos a escreverem a palavra de Deus, sem interferir nas suas emoções ou personalidade, mas sem permitir que qualquer i ou tio deixasse de ser totalmente palavra de Deus. Isso é lindo. Nós devemos nos lembrar que Paulo ele demonstrava uma certa irritação na redação dessa carta. Ele estava um pouco irritado. Nós já vimos no primeiro capítulo, quando ele encerra a sua apresentação, a sua saudação, que ele pula diretamente para o assunto da carta. Ele não rodeia, ele não faz ação de graças como era o seu costume, ele vai direto ao ponto. E agora, nós vemos Paulo aparentemente dizendo que os tais dos mais influentes não eram mais influentes coisa nenhuma para ele. Só que aqui precisa ficar claro que Paulo não estava querendo reduzir a autoridade dos outros apóstolos. Ao contrário, ele estava querendo dizer que, embora aqueles homens já fossem apóstolos muito tempo antes dele, isso não era relevante para o momento, uma vez que ele também era apóstolo e que esses homens não corrigiram a mensagem que ele pregava. O que acontece é que uma das estratégias dos judaizantes para se infiltrarem nas igrejas gentias era se apresentarem como enviados dos apóstolos de Jerusalém. Eles falavam: eu venho de parte de Pedro, eu venho da parte de Tiago. E aí, se apresentando dessa forma, eles desconstruíam a autoridade de Paulo, dizendo que os apóstolos de Jerusalém pensavam diferente. Ou seja, os judaizantes mentiam em benefício próprio. Paulo, então, ele sequer cita o nome desses que eram considerados mais influentes até então, com o intuito de mostrar que Deus não está preocupado se o evangelho é pregado por fulano ou se é pregado por Beltrano. Ao contrário, Deus está preocupado com que se pregue o evangelho e se pregue com fidelidade. E segundo já vimos, o evangelho é um só. Jesus se entregou como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, para nos livrar da escravidão deste mundo, segundo a vontade do Pai e para a glória do Pai. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e essa é a mensagem que nós precisamos crer e que deve ser o objeto da nossa pregação, não outra. Ao contrário, no lugar de fazerem qualquer correção à pregação de Paulo, os apóstolos de Jerusalém reconheceram que ele estava obedecendo a um chamado de Deus, pregando uma mensagem que somente poderia ser recebida e compreendida pela graça de Deus. E então, reconhecendo isso, eles se posicionaram de forma fraterna, de forma favorável ao ministério que Deus havia concedido graciosamente a Paulo. Olha o verso 7 ao 9, versículo 7 até o 9. Pelo contrário,
quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. E aqui nós precisamos cuidar de fazer alguns esclarecimentos do texto mesmo, para que novamente nós não deixemos levar pela emoção do momento na qual Paulo escreveu. Primeiro esclarecimento: não existem dois evangelhos. Apesar de Paulo citar no verso 7 que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro o evangelho da circuncisão, em momento nenhum Paulo está querendo dizer que pode ser que haja duas mensagens. O que Paulo está querendo mostrar aqui neste ponto é que Deus confiou a ele um tipo de público e confiou a Pedro outro tipo de público. A ele confiou os gentios incircuncisos e a Pedro os judeus, os circuncisos. Que também não quer dizer que ocasionalmente tanto Paulo quanto Pedro, quanto qualquer um, não pudessem pregar o evangelho a outro público. Até porque nós vemos em Atos 10, Pedro pregando ao centurião Cornélio, gentio. E em muitos pontos do livro de Atos, nós vemos Paulo indo pregar aonde? Nas sinagogas que eram dos judeus. A ideia da expressão de Paulo aqui no verso 7, ela está muito mais ligada ao chamado que Pedro tinha, de ficar mais nos arredores de Jerusalém, e o chamado que ele, Paulo, tinha, de pregar a todos os povos, até mesmo chegando a pregar na Europa, em Roma, e com o desejo manifesto de pregar na Espanha depois. Que nos deve levar a pensar sobre duas questões práticas. Preste atenção. Primeira questão: Deus chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Charles Spurgeon dizia assim, todo cristão ou é um missionário ou um impostor, trazendo a ideia de que missões faz parte do caráter cristão. Só que existem várias formas de se fazer missão. Alguns serão missionários no próprio bairro, outros missionários no seu local de trabalho, outros são chamados a serem missionários na sua própria casa, outros missionários que plantam igreja, outros que revitalizam igreja, outros que mantêm ou levam igrejas a crescer, uns no norte, uns no sul, outros em outros países, uns pregando, outros cantando, outros plantando uma horta, outros fazendo faxina, outros ensinando matemática, português, história, geografia, outros advogando. Cada um tem sua vocação e ela deve ser vivida de maneira digna, segundo Paulo, para a glória de Deus. Todos devem pregar o evangelho, mas os públicos e as formas pelas quais nós pregamos é que são diferentes. A única coisa que não existe é aquela desculpinha comum, eu vou pregar o evangelho com as minhas obras. Não. Nós devemos sim pregar com as nossas obras, mas também com palavras e sempre com palavras. Segunda questão, e aqui nós não estamos querendo ofender a ninguém, mas falar o que a Bíblia ensina. Não é contra a fé de ninguém, mas é falar sobre o que a Bíblia ensina. É impossível, segundo este texto, que Pedro seja o primeiro Papa, trazendo a ideia de que ele seria o sucessor de Cristo e cada Papa posterior seria o sucessor de Pedro. Por que isso? O que é o Papa? O Papa é o bispo líder da Igreja de Roma. E acontece que, se aqui está claro, e é Deus quem está falando, através de Paulo, que o apostolado de Pedro é para os judeus, e de Paulo para os gentios, e essa vocação é segundo a vontade de Deus, está escrito. Então Pedro jamais poderia, segundo o que a Bíblia ensina, ser alçado à posição de um líder da igreja gentia, como a igreja de Roma. Portanto, a ideia do papado como uma sucessão apostólica, uma vez que o papado só existe mesmo oficialmente a partir do século V com Leão I, ela não pode ser possível, é impossível defender biblicamente o papado.
Portanto, tanto o texto da confissão de Pedro de Mateus 16, quanto estes versículos 7 ao 9 de Gálatas, mostram que Pedro não poderia ser um primeiro papa, porque Pedro foi destinado a pregar aos judeus. Então a Igreja Católica poderia exercer influência somente nos cristãos judeus, segundo essa lógica, segundo esse tipo de raciocínio, e não sobre os cristãos gentios. Bem, resumindo, Paulo, quando dá a entender que há dois evangelhos, na verdade ele está falando não sobre dois evangelhos, sobre duas mensagens, mas sobre dois públicos diferentes para o exercício do ministério. Segundo esclarecimento, tanto Pedro quanto Paulo, quanto qualquer apóstolo, é apóstolo por causa de Deus, não por causa de homens. Paulo fala no verso 8 de uma operação eficaz da parte de Deus, tanto nele quanto em Pedro, para que cada um deles pregasse ao seu público como um apóstolo de Deus. Ou seja, não importa quem é mais importante ou quem é menos importante diante de Deus, importa que se eles são apóstolos, ou além, se eles são crentes, isso se dá porque Deus operou neles uma grande obra. Obra essa que é fruto da maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto Pedro quanto Paulo, eles se tornaram apóstolos porque um dia Deus os chamou para isso. Não pela sua própria decisão ou escolha. Jesus os chamou. Paulo está declarando, destacando que se ele prega um evangelho legítimo, que é o mesmo evangelho que os outros apóstolos, isso não se dá porque ele é mais inteligente que os outros ou porque ele é mais santo que os outros. Isso se dá porque Deus assim decidiu que o fosse, e porque o próprio Deus trabalhou no caráter deles, para que eles pudessem exercer então essa função para a qual eles foram chamados e vocacionados. Terceiro esclarecimento, quando se reconhece que algo vem de Deus, a comunhão deve ser imediatamente estabelecida. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, uma vez que a igreja como corpo de Cristo era o novo templo, um templo vivo, eles tinham da própria igreja a reputação de que eram colunas que mantinham a sustentação daquele trabalho. Eles eram considerados pelos irmãos da igreja, não só de Jerusalém, mas de todo o mundo, como homens cuja presença, cujas orações mantinham a chama do evangelho acesa naqueles locais. Eram homens que estavam sempre dispostos a brigar para defender a verdade do evangelho a qualquer custo, fazendo novos discípulos para Cristo. E o que aconteceu é que esses homens que tinham reputação de coluna, quando eles tiveram essa conversa com Paulo a respeito da mensagem que ele pregava, vendo também os frutos da vida de Tito como crente em Cristo, eles reconheceram que Paulo estava trabalhando não em defesa dos seus próprios interesses, mas no nome do próprio Senhor Jesus. E como sinal desse reconhecimento, como sinal da aprovação do que ele estava fazendo, confirmando que Paulo era tão apóstolo quanto eles, mas tinha sido chamado para outros lugares mais distantes, eles estenderam a mão direita da comunhão. Ou seja, é como se Tiago, Pedro e João dissessem assim: escuta aqui, Paulo, você tem tocado esse negócio adiante entre os gentios e tem feito muito bem. Agora nós somos sócios seus nesse negócio. Dê a mão que agora nós somos sócios, nós temos um acordo, nós temos comunhão. Resumindo, Tiago, Pedro e João não fizeram qualquer acréscimo à mensagem de Paulo. Eles apenas reforçaram a dureza da realidade pela qual eles estavam passando naqueles tempos de governo do imperador Cláudio. E eles pediram que Paulo se unisse ao propósito inicial dos irmãos de Jerusalém, de não considerarem suas posses nada como propriedade sua, mas sim como uma concessão de Deus. E é isso que nós vemos no verso 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo entendeu que também era responsabilidade dele, mesmo que ele fosse apóstolo para os gentios, se preocupar com a fome que estava assolando principalmente a igreja de Jerusalém. Por isso, Paulo declara que se esforçou também para lembrar dos pobres, e isso não só de Jerusalém, mas de todo o mundo.
enquanto muitas vezes ele ia também generosamente pregar o evangelho em cidades onde não havia fome, como exemplo de Éfeso ou Corinto. Paulo é recomendado pelos apóstolos a generosidade, e generosamente ele se lembra dessa recomendação. Caminhando para o final, que desafios nós podemos tomar para a nossa vida a partir das verdades deste texto? Vamos pensar sobre 5 desafios, rapidinho. Primeiro desafio: esteja disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Paulo teve uma revelação da parte de Deus e foi para Jerusalém em obediência a essa revelação. Nós temos uma revelação, e essa revelação é a Bíblia. E a Bíblia fala para nós que nós somos filhos de Deus se nós recebemos Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador. Portanto, queridos, como filhos de Deus, nós devemos nos atentar às verdades que esta revelação nos estabelece. Viver como Jesus viveu, nos reunirmos como igreja, caminhar para a glória de Deus em todo o tempo, anunciando o próprio Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Primeira ação, primeiro desafio que nós podemos tomar para a nossa vida: esteja disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Segundo desafio: aproveite cada oportunidade para anunciar o Evangelho. Paulo não foi para falar de Evangelho, Paulo não foi para pedir autorização, mas ele foi intencional em mostrar o seu Evangelho também para os apóstolos de Jerusalém. Embora ali ele não estivesse pregando o Evangelho, nós devemos ter em mente qualquer oportunidade que Deus nos dá de estar com uma pessoa e de passarmos com ela um tempo, seja num churrasco, seja num almoço, seja no nosso trabalho. É uma oportunidade que Deus está nos dando para falar do amor de Jesus, para falar do Evangelho. Portanto, queridos, segundo desafio que esse texto nos dá: aproveite cada oportunidade para anunciar o Evangelho. Terceiro desafio: preste contas da sua vida e da sua fé a quem tem maturidade para acrescentar algo. Paulo não precisava falar nada do Evangelho que ele pregava para ninguém, mas ele foi até os apóstolos e até aqueles que eram reputados como coluna, para falar da mensagem que ele pregava, para não correr o risco de ter o seu ministério manchado pelas calúnias dos homens que perseguiam ele. Queridos, nós precisamos andar uns com os outros, orando uns pelos outros, vivendo as alegrias uns dos outros e chorando com as tristezas uns dos outros. E eu insisto, nós precisamos ter o hábito de conversar com o nosso pastor. Nós precisamos ter o hábito de confessar nossas dores para o nosso pastor. Nós precisamos ter o hábito de pedir para que o nosso pastor nos ensine a respeito de questões da vida que muitas vezes nos parecem difíceis. Portanto, terceiro desafio: preste contas da sua vida e fé a quem tem maturidade para acrescentar algo. Quarto desafio: viva em concordância com o pensar apostólico, que é o pensar bíblico. Quando você for aproveitar a oportunidade de pregar o Evangelho, quando Deus te der esta oportunidade, pregue o verdadeiro Evangelho, ou se cale. Não pregue uma mensagem que não vai acrescentar em nada. Não fale algo da sua cabeça só para cicatrizar a ferida que está aberta no coração daquela pessoa. Se for para pregar, pregue o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho consiste em que Jesus morreu pelo perdão dos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, está à destra do Pai e um dia voltará para nos buscar. Quem crer no Filho de Deus e crendo no seu coração e confessando com sua boca, será salvo. Este é o Evangelho. Nós precisamos viver em concordância com isso e também pregar em concordância com isso, porque há um só Evangelho. Nós não podemos viver achando que as nossas obras vão resolver, que é o nosso esforço que vai conquistar o favor de Deus. Nós recebemos o favor de Deus. O nosso esforço é para caminharmos na presença dEle, em comunhão com Ele.
Quinto desafio e último: seja generoso em cada momento da sua vida. Paulo é orientado aos apóstolos a não se esquecer dos pobres, a se lembrar dos pobres. E isso nos deve levar a pensar não de forma material apenas, mas principalmente de forma espiritual. Queridos, nós temos todo um mundo ao nosso redor. Nós temos toda uma cidade com cerca de 10 mil habitantes, da qual a minoria conhece o Evangelho. Nós temos toda uma cidade ao nosso redor, de pobres, cegos e nus espiritualmente, caminhando a passos largos para o inferno e precisando ouvir o Evangelho para que sejam salvos. Generosidade não é somente dar comida. Generosidade não é somente dar dinheiro. Generosidade não é somente abrir a porta da nossa casa num momento de desamparo. Generosidade é também pregar uma mensagem que pode salvar, que tem poder para salvar, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, seja generoso em cada momento da sua vida. Para concluir essa mensagem, eu gostaria de incentivar os irmãos para que tomassem essa segunda parte da defesa do apostolado de Paulo, relatada neste texto, como um estímulo a mais para olhar para a sua própria vida. Será que o irmão não tem tentado resolver os seus problemas sozinho? Será que o irmão não tem buscado andar um pouco desgarrado da igreja, um pouco afastado da igreja? Que possamos aprender, queridos, que nós somos chamados por causa da graça de Deus. Nós somos chamados por Deus por causa da sua graça, mediante a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso para viver como família dele. Se nós somos filhos de Deus, nos tornando assim irmãos uns dos outros, nós precisamos aprender a confiar naquilo que Deus fez para resolver as demandas e dificuldades das nossas vidas. Que possamos juntos, queridos, juntos, unidos, fortalecer a nossa fé, entendendo de uma vez por todas que Deus nos chamou graciosamente por meio do Evangelho. E este Evangelho é o mesmo que Paulo, Pedro, Tiago e João pregaram. É o único Evangelho, e ele deve ser o objeto da nossa pregação, uma vez que foi Deus que deu ele para a gente, não homem, mas o próprio Deus. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelas tuas verdades, pela tua palavra, pela tua mensagem. Senhor, que possamos olhar para a vida do apóstolo Paulo neste momento, Deus, para tudo quanto o Senhor fez através da vida dele, pela sabedoria que o Senhor o concedeu, pela ousadia com a qual o Senhor o capacitou, e pedirmos a Ti, meu Pai, para que o Senhor nos revista do mesmo Espírito, da mesma autoridade e da mesma capacidade, para que cada um, meu Pai, cada um de nós, segundo as vocações que o Senhor nos deu, possamos viver uma vida toda imbuídos na tarefa de pregar o verdadeiro Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O propósito da nossa salvação não é simplesmente que sejamos salvos. O propósito do Senhor com a nossa salvação é que anunciemos as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Pregar o Evangelho, Senhor, ser sal da terra e luz do mundo. Nos reveste, meu Pai, deste desejo, nos reveste, meu Deus, desta condição, para que dia após dia nós possamos sair após este templo e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, amém.